Eu queria agradecer também o convite que me foi feito e a minha resposta ao tema que o Carlos me lançou a propósito desta questão da identidade da arquitetura contemporânea nos Açores assenta, sobretudo, em dois pontos. Portanto, eu, numa primeira parte, vou fazer uma análise daquilo que eu considero que são algumas expressões mais relevantes do contexto geográfico, do contexto social e do contexto cultural do arquipélago. E numa segunda parte, utilizando uma casa na Atalhada, em São Miguel, da autoria do arquiteto Pedro Maurício Borges, vou tentar perceber como é que isso pode tomar corpo numa expressão arquitetónica. Falando, portanto, numa primeira parte, neste tópico da aproximação à questão identitária, um dos pontos fundamentais, obviamente, é a questão da insularidade. E a questão da insularidade que, no caso açoriano, se reveste de particular interesse porque vive, sobretudo, na minha perspectiva, desta dicotomia entre isolamento e comunicação. Ou seja, há uma realidade insular que, obviamente, nos transporta a um grau qualquer de isolamento. Estamos num grupo de ilhas no meio do oceano, mas há, ao longo do tempo, ao longo da história, curiosamente também funcionamento em paralelo em que todo este arquipélago funcionou de alguma forma como uma espécie de plataforma de troca. E nesse sentido como também um local de trânsito e um local de comunicação. E esta imagem é uma imagem da cidade da Horta, na ilha do Faial, penso que é da década de 30, e aquilo que nós temos são 3 hidroaviões norte-americanos que faziam escala no Faial e que atravessavam precisamente o Atlântico, fazendo o percurso desde o Novo Mundo até à Europa. E, curiosamente, permitia esta convivência de situações muito ímpar, não é? Em estarmos perdidos, passa a expressão, numa ilha no meio do mar e, de repente, subitamente, termos esta presença destas pessoas que subitamente aqui apareciam e se cruzavam com esta realidade. E, de alguma forma, penso que isto ilustra um pouco esta visão da dicotomia que eu estou aqui a tentar expressar. O mesmo, por exemplo, com este trabalho, com esta fotografia do Augusto Alves da Silva, que nos registra precisamente esta grande estranheza entre a chegada do avião da Air Force One, na altura da cimeira a propósito da guerra do Iraque, à base das Lajes na Ilha Terceira. E, mais uma vez, esta dicotomia entre dois mundos bastante dispares que, de alguma forma, aqui se cruzam. Outra expressão que me parece particularmente evidente também e marcante é a questão da relação com o meio. E esta relação com o meio assenta quase sempre numa relação de luta. Luta por uma sobrevivência, por uma subsistência. E é curioso também aqui perceber que, mais uma vez, há este registro dicotómico entre o que é a relação com o mar e a relação com a terra. Portanto, de alguma forma, a relação com o mar torna-se marcante, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, com o caso da baleação, não é? Em que funcionava sobretudo como uma estratégia de sobrevivência para as pessoas conseguirem tirar dali a sua vida, mas também como a imigração, não é? Quer dizer, o mar aparece-nos aqui como qualquer coisa que nos permite uma situação para além de, ou seja, uma espécie de grande extensão, quase como que, falando nisto numa perspectiva horizontalizada das coisas, não é? Quase como uma grande extensão que nos convoca para além de, embora marcando um limite, seja ele próprio um limite que deixa de existir. E depois, contrariamente, a relação com a Terra que também ela treme e deita fogo e acaba por ser perigosa, mas que de alguma forma nos centra a permanência e quase numa lógica verticalizada, diria eu, nos cinge a este próprio território, nos funde com este próprio território. E de alguma forma, penso que é um pouco isto. Estes trabalhos que eu trouxe para ilustrar estas ideias que eu estou a falar,
são todos trabalhos que foram concebidos para esta realidade açoriana. Neste primeiro caso, há esta imagem do Scrimshaw do João Pedro Val, em que ele faz referência, obviamente, à questão da baleação, mas também à questão da imigração, e redesenha esta imagem do Scrimshaw utilizando as tatuagens, o imaginário das tatuagens norte-americanas. Mais uma vez aqui também comentando, ou fazendo uma alusão a esta questão da troca que falávamos anteriormente, do contacto. Esta outra imagem de uma série de esculturas da Cristina Ataíde, que fala precisamente sobre todas as montanhas do mundo, especificamente as montanhas açorianas, reflete um bocadinho esta ideia de verticalidade que eu falava, que está sobretudo ligada à terra, não é? Ela fala-nos sobretudo desta curiosa relação, por exemplo, entre a montanha e a lagoa, quase como uma espécie de negativo uma da outra, não é? A montanha é algo que explode e que cresce e que amontoa e forma um volume. A lagoa é algo que implode, passa a expressão, e que abate e cria o seu negativo. E, de alguma forma, esta relação entre crescer ou abater pronuncia esta leitura de fixação verticalizada, entre aspas, ao território. Uma outra expressão que também me parece particularmente interessante é a relação com o outro. E, mais uma vez, aqui a questão dicotómica que existe entre a introspeção, a melancolia e a festividade, que é sobretudo dada pelas manifestações religiosas. Na primeira imagem temos uma senhora com um traje tradicional, o capote, que eu penso que foi um traje usado até aos anos 30, grosso modo, mas que expressa bem esta ideia quase de um próprio apagamento, não é? Portanto, e a um isolamento, a um ato introspectivo. Por outro lado, na outra imagem seguinte, temos esta imagem das festas do Espírito Santo, que são sobretudo o exemplo de uma festa que é feita para uma comunidade, de uma relação com o outro. Ou seja, se por um lado há uma introspecção individual, por outro lado, quando há uma relação com a comunidade, essa relação é uma relação de festividade. E de alguma forma é também isso que acaba por estar um pouco expresso nestes trabalhos da Catarina Branco, precisamente com estes objetos, Arcanjo, que é obviamente uma referência à Ilha de São Miguel, e o outro, a Ilha Desconhecida, que nos fala precisamente desta questão melancólica ou eventualmente desta questão festiva e eventualmente até um pouco exótica também presente. Eu vou tentar acelerar um bocadinho para não perder tudo nesta primeira parte. Outra questão que me parece fundamental é a questão da extrapolação do limite, a maneira como, mais uma vez, existe uma dicotomia entre aquilo que é perceptível estando presente e estando ausente, e que de alguma forma a cor, a mudança contínua da cor, por virtude do clima, não é? Ou o surgimento, por exemplo, da bruma, tende a marcar de uma forma muito presente. Quer dizer, esta ideia da bruma levantar e apagar o contorno, ou apagar o limite, ou apagar a presença da ilha que eventualmente está mais próxima, e depois, passado alguns minutos, mudar esse registro, vai construindo uma relação perceptiva que é mais ativa e que é muito particular, e que, de alguma forma, torna mais elaborada esta questão do limite. Que é um pouco aquilo que também que Raul Brandão, ao fim e ao cabo, expressa, de alguma forma, nas Ilhas Desconhecidas, não é? Portanto, quando ele diz aqui acabam as palavras, aqui acaba o que conheço, eu penso que a palavra-chave é o acaba, não é? E o acabar aqui está, obviamente, relacionado com a questão do limite do que é conhecido ou não é conhecido. Finalmente, um último ponto que eu penso que é também ele muito importante, esta imagem, curiosamente, penso que é muito próxima de uma que já foi mostrada aqui hoje de manhã, que é esta questão da extrapolação da escala. A escala, penso que é uma realidade muito particular no arquipélago açoriano, e que, mais uma vez, vive novamente desta dicotomia entre, eu diria, uma dimensão romântica que a paisagem toma, porque ela, de facto,
torna-se grandiosa quando nos aparece, ela é-nos dada com alguma encenação, e é-nos dada, quando digo encenação, não digo que seja construída assim, não é? Portanto, ela aparece de uma forma emblemática e de uma forma quase esmagadora. E, ao mesmo tempo, o contraponto de uma recorrente e paciente construção do território, que é a prova disso, a construção destes muros e dos corraletes de pedra, quer dizer, do simples arrotear do território e do juntar das pedras para permitir uma subsistência, para permitir o vazar, o limpar do terreno e o operar sobre ele, seja para colocar vinhas, seja para construir, seja para fazer o que for. Mas eu diria sobretudo que é esta relação entre o que é uma geografia do espanto, associada a esta dimensão romântica da paisagem, e uma geografia do esforço, associada a esta construção, quase numa segunda camada, do território. E eu aqui trouxe este parágrafo da Ana Vieira e já vos explico porque é que isto de alguma forma faz a ponte com a casa que eu vou apresentar. Eu vou ler muito rapidamente. Em São Miguel, quando chegava a casa vinda da escola, a primeira coisa que me apetecia fazer era ir passear para uma zona de plantação de vinha, de que gostava muito. Ia buscar um molho de chaves e dirigia-me à parte da propriedade mais próxima do mar. Nessa zona existiam grandes muros de pedra, muros de abrigo, que protegiam a vinha da maresia. Esses muros dividiam o terreno em compartimentos, cuja passagem se fazia através de portas com fechaduras, todas elas diferentes. Todos os dias fazia esse percurso. Para mim, foi uma vivência marcante e, com certeza, uma das mais interiorizadas. Absorvi esse espaço, a ambiguidade de ser simultaneamente aberto e fechado, e ainda o facto de haver passagens, de implicar tempo, cadências e percursos. A última porta dava para o mar. E, curiosamente, a casa que eu vos trago, a Casa na Talhada, partilha precisamente deste imaginário e partilha precisamente destas referências. Isto é uma imagem da reconstrução dos muros de pedra que definem o limite do lote onde se inscreve esta casa e que, de alguma forma, ilustram bem esta preocupação e esta necessidade de apadrinhar este universo e trabalhar com ele. Portanto, a casa, ela inscreve-se neste lote longilíneo, que tem esta particularidade de, por um lado, estar muito agarrada ao nascer numa frente de rua, numa zona consolidada, num espaço mais urbano, e de, tal como no texto da Ana Vieira, terminar numa porta, num compartimento que tem uma porta que dá diretamente para o mar. Portanto, de alguma forma, ela faz a transição entre aquilo que é uma zona construída e aquilo que é a grande expansão do mar que está à nossa frente e que nos retira ao limite, não é? Qualquer coisa sem limite. E, curiosamente, este esquiço que aqui está ao lado, que é um esquiço do Pedro Maurício Borges, demonstra precisamente essa preocupação em tentar perceber como é que a realidade do espaço exterior, dos tais compartimentos sem teto, se funde com a própria casa e como é que tudo isto vive numa articulação de continuidade e faz precisamente a passagem entre esse universo mais preso ao lado da vila e o outro da ilha e do mar e, de alguma forma, de alguma açorianidade, entre aspas, mais expressa. A casa, curiosamente, agarra-se... A casa é uma reconstrução de uma casa já pré-existente. Portanto, ela agarra nessa pré-existência, ela faz âncora, digamos assim, nesta parte mais junto da estrada e, à medida que ela vai evoluindo, aquele lado mais maciço e mais maçudo, menos fenestrado e mais delimitado que nós assistimos nesta frente de rua vai-se soltando. E vai-se soltando e a casa vai evoluindo, portanto, a própria compartimentação vai se abrindo, vai se tornando evolutiva, vai comunicando entre si e, simultaneamente, vai comunicando com o exterior. E aquilo que nós conseguimos perceber é precisamente uma articulação desta compartimentação com os diversos níveis do terreno, com a realidade interior da casa, mas também a um outro nível com a percepção que existe da paisagem. Quer seja num nível mais contido, por exemplo,
neste terraço ou neste pátio ligeiramente enterrado, quer seja num nível superior, por exemplo, no redesenhar deste mirante ou na invocação deste mirante da arquitetura tradicional. Estas são algumas imagens, consegue-se ver bem, estas são algumas imagens, alguns desenhos, precisamente de algumas decisões que foram tomadas na evolução do projeto e que pretendem perceber precisamente como é que este programa de alguma forma se torna flexível, como é que a compartimentação da casa ganha uma flexibilidade qualquer em que permite uma multiplicidade de usos e um encadeamento com o resto do espaço. Portanto, à medida que nós vamos avançando, à medida que a casa cresce, vai havendo uma amplitude que se abre, uma amplitude de visão para dentro e para fora, e isso vai intensificando a vivência da própria casa. Isto é uma maquete de estudo, mas que eu penso que permite perceber mais ou menos a intervenção e esta questão de ver como é que o espaço cresce, como é que ele se expande, como é que ele avança e, de alguma forma, como é que ele se diagonaliza, não é? Como é que esta questão da diagonal, da nossa percepção, começa aqui a entrar em trabalho. E estas são algumas imagens, precisamente a primeira imagem das escadas é a imagem do acesso quando nós vimos da rua. É curioso notar que os degraus não têm precisamente o espelho, não só para deixar entrar a luz, mas também para alimentar a promessa da vista que está um pouco mais além. Não é? E à medida que nós vamos avançando na casa, este primeiro acesso entre paredes, entre aspas, não é? De repente expande-se. Esta imagem que temos do lado direito corresponde à chegada no final da escada. E percebemos que este exercício de abertura vai funcionando de uma forma subtil e gradual. Portanto, mais uma vez aqui, o que eu já anteriormente tinha falado, portanto, o espaço cresce, ele expande, avança e diagonaliza-se. Esta imagem é uma imagem, de alguma forma, do coração da casa. Ou seja, é muito curioso porque é um espaço informal, mas é simultaneamente o espaço que recebe a pessoa quando se sobe a escada e é também o espaço de cozinha e é também o espaço da zona de refeições e é também o espaço, por excelência, onde se recebem os convidados e é também o espaço que se expande ao exterior e que permite uma relação com a vista mais privilegiada. Portanto, é um espaço que, de alguma forma, promove uma apropriação que é relativamente solta e que abarca múltiplos usos. E é claro que isto existe precisamente porque este espaço vai-se reinventando, o espaço desta casa vai-se reinventando na convergência dos vários níveis que ela vai adotando à medida que se vai acomodando ao terreno, mas também das camadas que vai criando à medida que se vai soltando de frente de rua em relação ao mar. Aqui é curioso este óculo redondo, quase uma invocação aos filmes do Jacques Tati, mas na verdade isto é uma estratégia para capturar este compartimento que existe no fundo da casa e de alguma forma trazer a paisagem também ao interior da casa. Isto é mais perceptível quando se vê deste compartimento para fora e não aqui nesta imagem de fora para dentro. E essa convergência existe, como eu já referi, não só internamente, como aqui falávamos, mas sobretudo com o exterior, com os diversos pátios que se criam. Neste caso temos novamente o pátio inferior que eu vos falava na extensão daquela zona de refeições e um pátio superior na extensão de uma zona de estar, onde se recebem também os convidados. Uma outra questão que eu penso que é fundamental é a complexidade que esta casa acaba por ter. Eu acho esta casa particularmente curiosa porque ela, na verdade, aparentemente não tem requinte nenhum, não é? Estamos a falar até de uma coisa aparentemente um bocado bruta. Eu digo bruto sem ser pejorativo, mas crua. Mas, no entanto, é bastante rica, não é? Porque o grau de complexidade que ela tem, a natureza das relações que ela encerra, é bastante intensa.
E aqui uma delas, eu penso que é muito marcante, é a maneira como nos permite olhar. Portanto, a escala que o nosso olhar tem vai variando. E vai variando à medida que os vãos que são desenhados são estrategicamente colocados para perceber como é que nós, estando num compartimento, conseguimos perceber o que é que se passa no outro, não é? Nós, por exemplo, estamos aqui e conseguimos perceber, bom, a imagem vê-se mal, mas há uma pessoa a trabalhar na outra sala. Portanto, há esta comunicação, não é? Ou conseguimos perceber se há alguém no tal espaço do mirante, da janela de mirante lá em cima. Ou então conseguimos perceber com uma outra amplitude e com uma outra escala, quando olhamos, por exemplo, de frente, para a dimensão da paisagem que nos é posta à frente, não é? Percebendo a linha do horizonte, percebendo mais uma vez a extensão do mar e fazendo este contraponto de diferentes escalas. E aqui esta questão da percepção, seja pela visão, seja por outros meios, é fundamental, não é? Porque a percepção do limite que nós temos das coisas é sempre manipulada, e é manipulada em função, sobretudo, da nossa linha do olhar. E como é que isto é feito? Por exemplo, através de um sistema muito subtil e muito eficaz, que é perceber como é que se corrige e reconstrói a altura dos muros, não é? Eu, quando fazia este PowerPoint, lembrava-me sempre de uma frase do Souto Moura, a propósito de uma exposição no CCB, talvez há uns 15 ou 20 anos atrás, que ele dizia: é preciso corrigir o voo das pombas, não é? Neste caso, na realidade, aquilo que se corrige é a dimensão ou a altura dos muros existentes. Portanto, há um trabalho de reconstrução sobre o que lá está, mas há também um trabalho de reinvenção daquilo que lá está. E isso é muito perceptível neste último compartimento, o tal que tem a porta que nos dá para o mar. Então, o que é que vai acontecendo? À medida que nós vamos aproximando do limite, à medida que nós vamos aproximando dessa grande extensão, a nossa visão vai começando a ser diminuída. Portanto, a nossa percepção, numa primeira instância, abarca a linha do horizonte e a amplitude do mar, e à medida que avançamos no terreno e que o próprio terreno vai afunilando, na última instância, essa percepção é-nos negada. E quando esta porta está fechada, aquilo que temos é a visão apenas deste compartimento exterior, não é? A grande aposta aqui, obviamente, é o momento em que nós abrimos a porta. E quando nós abrimos a porta, aquilo que encontramos é a intensidade do reencontro com a paisagem. E, de alguma forma, é um pouco semelhante a esta imagem do Caspar David Friedrich, com a diferença de que não estamos na montanha, mas estamos no mar, não é? E que, de alguma forma, repotencia a presença dramática da paisagem. E, ao mesmo tempo, que o faz não só da paisagem física, mas também de uma paisagem emocional, digamos assim, de um espírito local. Portanto, eu diria, sobretudo, que esta casa, e já vamos perceber porquê, que esta casa, apoiando-se numa cultura açoriana e para além de uma continuidade do desenho, que também o tem, para além da referência tipológica que também a faz, na recuperação do sistema do forno, na recuperação da ideia do mirante, por exemplo, ou da própria tecnologia construtiva que utiliza, não é, recorrendo a técnicas e a construtores locais, esta casa equaciona, de alguma forma, este espírito insular à luz da contemporaneidade, mas promovendo um habitar que revê ou que reequaciona essa mesma ideia de identidade. E como é que o faz isso? E aqui, em relação aos vários pontos que eu falava na primeira parte, primeiro, numa relação com o meio, articulando e, de alguma forma, dramatizando esta relação entre a terra e o mar, entre um espaço mais fechado e um espaço mais aberto, entre qualquer coisa que nos centra verticalmente e que nos ancora ao território e qualquer coisa que nos expande e nos põe para além de, na relação com o outro, através da flexibilidade que o programa tem, que de alguma forma nos permite estar isolado numa dependência, mas ao mesmo tempo percebendo quem está nas demais, sendo
ao mesmo tempo introspectiva, mas de alguma forma também festiva, porque é possível estarmos sozinhos e continuarmos a perceber o respirar da casa. E curiosamente é também, mas isto mais pela natureza, isto era a casa de família do Pedro e da Manuel, mas curiosamente também pela vivência dos próprios habitantes, não é? Portanto, era uma casa de família com uma vivência cotidiana, doméstica, e era uma casa onde havia sempre muitos convidados, onde há sempre muitos convidados, não é? Portanto, é também simultaneamente um palco de transição com outras pessoas. Mas, sobretudo, conseguimos perceber isto pela questão da extrapolação da escala, portanto, a articulação da escala do nosso olhar entre aquilo que nos é próximo e aquilo que nos é distante, seja dentro da própria casa, seja na relação com o lote, com o local ou com o território e a paisagem, mas enfatizando sempre, pelo contraponto, esta dimensão romântica que a paisagem tem. E, finalmente, pela extrapolação do limite, que de alguma forma manipula, esbatendo e enfatizando a percepção desse mesmo limite. Eu vou só terminar com um parágrafo que escrevi para um artigo também escrito sobre esta casa, que diz o seguinte: não se trata, pois, de um elaborado virtuosismo formal, isolado, elegante e fotogénico, qual Vilar Pel de Jacques Tati, mas sim de um dispositivo que, com um ar humilde e natural, estimula a familiaridade e o entrosamento. Não se trata de uma casa que se opõe à natureza da envolvente, mas de uma articulação contínua de novos espaços informais que com ela se conjuga, interliga e lhe dá um outro significado. Não se trata de uma construção em si, mas de uma maneira muito especial de se relacionar com o meio e com a cultura da região, de forma simultaneamente enraizada e contemporânea. Ou, em outras palavras, não se trata apenas de uma casa, mas de um lar muito próprio, carinhoso e intensamente enraizado no local. E, de alguma forma, aquilo que eu gostava de chamar a atenção é que esta casa, parece-me a mim, que é um exemplo de como pode ser equacionada esta questão da identidade, fundando a razão de existência da própria casa na base da própria identidade e não apenas numa questão de aparência, não apenas num recuperar de imagem ou num recuperar parcelar de alguns itens. Portanto, é sobretudo algo que vai ou que tenta ir em profundidade à natureza do que é essa ideia de identidade. E pronto, agradeço. Termino por aqui.